Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor maternal de Maria Santíssima estejam com cada um de você que me escuta neste momento. Cardinal 3, que alegria imensa, que privilégio maravilhoso é podermos estar juntos mais uma vez, respirando o fôlego de vida que Deus nos concedeu nesta manhã. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026, a segunda semana do nosso tempo santo e forte da Quaresma. Cardinal 5, prestem bem atenção, meus irmãos. Iniciar uma nova semana nunca é fácil para a grande maioria de nós, não é mesmo? Talvez você tenha acordado hoje com o coração um pouco apertado. Talvez você mal tenha conseguido dormir esta noite, rolando de um lado para o outro na cama, pensando nos boletos que vão vencer esta semana, nas contas que precisa pagar e o dinheiro que não rende. Talvez você esteja com o pensamento longe, preocupado com os problemas no seu ambiente de trabalho, com o risco de perder o emprego ou com aquele chefe que não reconhece o seu esforço. Ou quem sabe a sua maior dor hoje seja aquela situação difícil dentro da sua própria casa. Aquele silêncio cortante entre você e o seu marido, aquela briga mal resolvida com a sua esposa, aquela angústia de ver os seus filhos se afastando dos caminhos do Senhor, tomando decisões erradas que cortam o seu coração de mãe ou de pai. Cardinal 5, eu sei, meu irmão, eu sinto o peso imenso que muitas vezes você carrega nos seus ombros. A vida não é fácil. A cruz muitas vezes parece pesada demais para as nossas pernas fracas. Mas eu quero lhe dizer logo no início deste nosso encontro, olhando para o fundo da sua alma, você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Deus está caminhando ao seu lado nesta exata manhã, nesta exata tarde ou nesta exata noite em que você me escuta. Cardinal 5, eu quero convidar você agora a parar um pouquinho. Sim, pare o que estiver fazendo, se for possível. Se você estiver no trânsito, dirigindo para o trabalho, mantenha os olhos atentos na estrada, mas abra as portas do seu coração. Se estiver na cozinha preparando o café da manhã, passando aquele cafezinho para sua família, abaixe um pouco o fogo. Se estiver no seu quarto, deitado na sua cama, talvez sentindo dores no corpo, recuperando-se de uma cirurgia, ou sentindo dores na alma por causa da depressão, feche os seus olhos por um instante. Cardinal 5, respire fundo comigo agora. Puxe o ar bem devagar, sentindo a vida que Deus te dá. Solte o ar lentamente, esvaziando o seu peito. Mais uma vez, respire a paz de Jesus Cristo. E expire e coloque para fora todas as suas angústias, todos os seus medos, todas as suas ansiedades sobre o futuro. Cardinal 5, deixe tudo nas mãos de Jesus agora. Diga mentalmente no silêncio do seu quarto ou do seu carro: Senhor, eu entrego a minha semana em tuas mãos. Eu entrego a minha vida, os meus problemas financeiros, as minhas doenças físicas e espirituais. Toma conta de tudo, meu Deus, porque eu já não aguento mais lutar sozinho com as minhas próprias forças. Cardinal 0. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós vamos refletir hoje não é apenas um texto antigo. Ela é um bálsamo. Ela é um remédio poderoso e cirúrgico para a nossa alma machucada. Nós estamos vivendo a Quaresma. E a Quaresma é o tempo do retorno. É o tempo de fazermos as malas e voltarmos para a casa do Pai, como o filho pródigo que reconhece a sua fome de amor verdadeiro. E Deus tem algo muito específico, muito profundo e muito direto para falar no íntimo do seu coração hoje. Ele quer arrancar as correntes de amargura que estão te prendendo no chão. Ele quer te dar a verdadeira e definitiva liberdade. Vamos juntos ouvir o que o Senhor nos diz? Prepare o seu coração, limpe a sua mente de outras preocupações,
aquiete a sua alma, porque a liturgia da palavra de hoje vai tocar exatamente naquela ferida secreta que precisa urgentemente ser curada na sua vida. Cardinal 5, nós vamos com muita reverência e temor de Deus mergulhar na riqueza inesgotável da liturgia da palavra de hoje. A nossa primeira leitura nos apresenta uma das orações mais belas, mais humildes, mais contritas e mais sinceras de todo o Antigo Testamento. É a oração do profeta Daniel, uma oração de quem reconhece a sua extrema pequenez e o seu pecado diante da imensidão da santidade de Deus. Preste atenção em cada palavra, porque esta deve ser a oração dos nossos lábios e do nosso coração nesta quaresma. Cardinal 3, leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10. Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça. A nós, porém, o corar de vergonha, como acontece hoje com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém e todo o Israel, com os que estão perto e os que estão longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti, mas ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que ele nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Cardinal 3, graças a Deus. Cardinal 5, como é bonita essa humildade, não é mesmo? Reconhecer que erramos, reconhecer que coramos de vergonha. Vamos agora rezar o nosso salmo responsorial, o Salmo 78. Você vai rezar e repetir comigo o refrão com muita fé, com muita convicção, clamando a Deus que não olhe para os nossos erros amargos do passado, mas para a nossa sincera vontade de acertar no dia de hoje. Cardinal 3, o refrão é o seguinte: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repita comigo, meu irmão, em voz alta se puder. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cardinal 3. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cardinal 3. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cardinal 3. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cardinal 3. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Cardinal 10. Agora, meus amados, chegamos ao ponto mais alto, ao ápice da nossa liturgia de hoje. O Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, aquele que conhece as profundezas mais escondidas da nossa alma, vai nos dar uma lição transformadora e desafiadora. Na Quaresma, como você sabe, nós não cantamos o Aleluia, que é o canto de alegria da ressurreição.
mas nós aclamamos a palavra com um amor profundo e penitente, dizendo: louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Ouçam atentamente o Santo Evangelho. Deixe que essas palavras lavem o seu entendimento. Cardinal 3, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Cardinal 3. Glória a vós, Senhor. Cardinalum 0. Meus amados irmãos, que palavra fortíssima! Jesus hoje pega um espelho muito claro, muito limpo e coloca bem diante do nosso rosto, diante da nossa alma. E ele nos faz um desafio direto, um desafio que mexe lá no fundo do nosso orgulho, que abala as nossas certezas terrenas e questiona profundamente a maneira como nós tratamos as pessoas que convivem ao nosso redor. Nós precisamos entrar na profundidade deste texto do Evangelho de São Lucas, porque ele não é apenas um conselho bonito de autoajuda, ele não é uma frase poética para colocar numa rede social, ele é o próprio núcleo, a própria raiz, o próprio coração do que significa ser um cristão de verdade, do que significa ser um seguidor autêntico de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Cardinal 5. A primeira frase que Jesus pronuncia neste Evangelho e que deve chamar a nossa total atenção, que deve nos impactar e nos acordar do nosso sono espiritual, é logo o início. Ele diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Cardinal 3. Olha só a grandiosidade, a imensidão disso, meus irmãos. Jesus não está pedindo o mínimo. Ele não diz apenas sejam boas pessoas. Ele não diz sejam cidadãos justos que pagam seus impostos. Ele não diz sejam educados e deem bom dia ao vizinho. Ele diz: sede misericordiosos. Cardinal 3, e nós precisamos entender o que é isso, o que é a misericórdia. A palavra misericórdia, na sua raiz bíblica mais profunda, lá no hebraico antigo, se diz rachamim. E rachamim remete ao útero materno, remete àquele amor visceral, aquele amor de entranhas que uma mãe sente pelo seu bebê que está ali, totalmente dependente, se formando dentro dela. Uma mãe não julga o bebê, uma mãe dá a vida pelo filho. Já no latim, a palavra misericórdia significa literalmente dar o seu coração ao miserável. Dar o coração a quem sofre, a quem errou, a quem está na miséria física ou moral. É uma compaixão profunda que não fica só na pena, mas que age, que dói na própria carne. Cardinal 5. E o mais chocante é o padrão que Jesus estabelece. Jesus está dizendo: a medida da nossa misericórdia, o limite do nosso amor, não é o nosso vizinho, não é o nosso colega de trabalho, não é nem mesmo o nosso padre, o nosso pastor, o nosso líder religioso. A medida da nossa misericórdia é o próprio Deus Pai Todo-Poderoso. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Você consegue entender a exigência colossal de Jesus hoje? Por que será que nós falhamos tanto nisso, minha irmã? Por que o nosso coração é tão duro, tão empedernido, tão seco? Porque nós insistimos em medir as nossas atitudes pelas réguas quebradas do mundo. Nós dizemos: eu não mato, eu não roubo, então eu sou bom.
Mas Jesus pede que a nossa régua seja a perfeição amorosa e incondicional do Pai do céu, que faz nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Cardinal 5. A segunda frase impressionante que Jesus nos fala hoje é uma advertência severa e, ao mesmo tempo, um ato de amor por nós. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Cardinal 3. Aqui Jesus nos apresenta a lei do retorno espiritual de forma muito concreta. Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Nós, seres humanos, temos uma facilidade imensa, quase que natural, de nos sentarmos na cadeira de juiz. É ou não é verdade? Nós adoramos julgar, é o nosso esporte favorito. Nós julgamos a roupa que a nossa vizinha veste. Nós julgamos a maneira como o cunhado gasta o dinheiro dele. Nós julgamos o comportamento daquele colega de trabalho que é mais lento. Nós julgamos o parente que cometeu um erro no passado e não deixamos ele esquecer. Nós julgamos até mesmo as intenções mais secretas das pessoas, como se nós fôssemos deuses capazes de ler os corações. Cardinal 5. Mas por que fazemos isso? Por que somos tão rápidos, tão velozes em apontar o dedo sujo para o rosto do outro? A psicologia profunda e a espiritualidade dos grandes santos da Igreja nos dizem algo assustador. Muitas e muitas vezes nós julgamos no outro aquele exato defeito que nós mesmos temos, mas que nós somos orgulhosos demais para admitir diante do espelho. Nós projetamos as nossas falhas. Ao dizer não julgueis, Jesus não está querendo nos proibir de ter discernimento. Ele está querendo nos proteger da nossa própria ruína. Ele está te dizendo hoje: meu filho, minha filha, desce desse tribunal agora, desce dessa cadeira de juiz, deixa o julgamento comigo, porque eu sou o único juiz verdadeiramente justo, que conhece as feridas ocultas de cada um. Se você condenar o seu irmão sem uma gota de misericórdia, a mesma porta de misericórdia vai se fechar com força para você no dia do seu julgamento. Você compreende isso, minha irmã? Você percebe a gravidade eterna dessa advertência de Jesus, Cardinal 5? E finalmente a terceira parte desta passagem maravilhosa de Lucas traz uma promessa que enche os nossos olhos de lágrimas e o nosso coração de esperança. Jesus diz: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Cardinal 3. Para entender isso, nós precisamos voltar no tempo. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, nos mercados de rua de Israel, quando alguém ia comprar grãos, quando ia comprar trigo para fazer pão ou cevada, o vendedor que era honesto, o vendedor que era generoso, não jogava o grão de qualquer jeito no pano que o cliente trazia. Ele fazia um processo lindo. Ele enchia o vaso de medida até a boca. Depois ele calcava. Ele apertava com as mãos aquele trigo para baixo para caber mais. Depois ele sacudia o vaso, batia dos lados para tirar todos os bolsões de ar, todos os espaços vazios, e, não satisfeito, ele colocava mais trigo até transbordar, até cair por cima das bordas, e só então ele derramava tudo no colo, no avental do comprador. Cardinal 5. Jesus está usando essa imagem riquíssima e do cotidiano para nos dizer algo divino. Ele está dizendo: seja generoso no amor, seja exagerado no perdão, seja abundante na paciência com os defeitos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e eu, o seu Deus Criador, serei escandalosamente e exageradamente generoso com você. É a medida do amor sem limites. Agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos,
O que você tem colocado no colo dos seus irmãos ultimamente? O que você tem despejado na vida das pessoas que moram na mesma casa que você? Tem sido pedras pesadas de condenação? Tem sido palavras ácidas de crítica? Tem sido olhares de desprezo e de julgamento constante? Ou tem sido grãos dourados de paciência, de misericórdia e de perdão? Porque é exatamente isso, meu irmão. É exatamente a mesma semente que você está plantando, que vai voltar e transbordar para o seu próprio colo amanhã, cardinalum zero, para que você entenda isso não apenas com a inteligência da sua cabeça, mas com a sensibilidade do seu coração. Eu quero e eu preciso lhe contar uma história muito profunda, uma história real que aconteceu e que continua acontecendo em milhares de lares e famílias neste exato momento. Uma história que ilustra de maneira perfeita essa dor terrível do julgamento e o milagre absoluto que acontece através do perdão, Cardinal 5. Havia uma senhora, já com os seus 70 anos de idade, vamos chamá-la carinhosamente de Dona Maria. Dona Maria era uma mulher conhecida por todos como muito piedosa, daquelas que não perdia a Santa Missa de domingo por nada neste mundo, que rezava o terço todos os dias às 6 horas da tarde em ponto, que ajudava nas quermesses da paróquia, mas infelizmente Dona Maria carregava um veneno silencioso. Ela guardava uma pedra imensa, fria, escura e muito pesada dentro do próprio peito, uma pedra que a sufocava dia após dia. Cardinal 3 fazia exatos 12 anos, 12 longos e amargos anos que Dona Maria não falava com o seu próprio irmão de sangue, o Senhor João. Eles não se cruzavam na rua, não se ligavam no Natal, não sabiam da vida um do outro. O motivo dessa separação tão dolorosa, uma briga antiga, feia e terrível que aconteceu logo após a morte dos pais deles. Uma daquelas brigas destruidoras por causa de divisão de herança, por causa de um pedaço de terra e da casa velha onde cresceram. João, na época mais jovem, dominado pela ganância e influenciado por más companhias, havia tomado atitudes covardes e injustas. Ele enganou a própria irmã, falsificou documentos e ficou com a maior parte do dinheiro, deixando Dona Maria em uma situação financeira dificílima, quase passando necessidade com os filhos pequenos na época. Cardinal 5. A dor de Dona Maria não era apenas pelo dinheiro perdido. O dinheiro a gente trabalha e recupera. A dor insuportável era a dor da traição, a facada nas costas dada por quem ela mais amava. Meu próprio irmão, o sangue do meu sangue, fez isso comigo. Ela repetia para si mesma, chorando pelos cantos da casa. E assim, ao longo de 12 anos, o rancor não foi embora. Pelo contrário, o rancor foi crescendo, foi criando raízes profundas, espinhosas, que sufocavam a alegria dela. Na casa de Dona Maria, todos os porta-retratos antigos, as fotos em preto e branco que mostravam os dois brincando juntos no quintal de terra quando eram crianças, foram arrancados das paredes e jogados no fundo de uma gaveta escura e empoeirada. Toda vez que algum parente ou amigo ousava falar o nome do João na presença dela, o rosto de Dona Maria se fechava na mesma hora. A expressão dela endurecia. Ela apertava os lábios com força, os olhos fuzilavam de raiva e ela dizia com a voz trêmula: "Eu perdoo porque sou cristã, mas não quero saber dele nunca mais na minha vida. Ele que preste contas com Deus no dia do juízo. Para mim, o João está morto e enterrado." Cardinal 5, e assim, carregando esse peso de morte, ela vivia. Ou melhor, ela sobrevivia, doente da alma, refém de uma insônia cruel e frequente, e sofrendo com dores terríveis no estômago,
uma gastrite nervosa que nenhum médico famoso, nenhum exame de última geração, nenhum remédio caro da farmácia conseguia curar. O corpo gritava a dor que a alma se recusava a soltar. Cardinal 5. Até que um dia, exatamente no meio do tempo forte da quaresma, numa madrugada chuvosa e fria, o telefone da casa de Dona Maria tocou. Era 3 horas da manhã. Aquele toque estridente no meio da noite que assusta qualquer um. Ela levantou assustada, com o coração aos pulos, e atendeu. Era sua cunhada, a esposa do João, chorando desesperadamente do outro lado da linha. A voz da mulher quase não saía de tanto pranto. Maria, pelo amor de Deus, por favor, me perdoe te ligar a essa hora da madrugada, mas eu não tive outra escolha. O João teve um infarto gravíssimo, Maria. Ele teve 2 paradas cardíacas. Ele está internado na UTI, entubado. Os médicos acabaram de me chamar e disseram que não tem mais jeito, que ele não passa desta noite. Mas a sedação diminuiu. Ele acordou agora há pouco, abriu os olhos, olhou para mim e implorou para ver você. Maria, ele está morrendo e quer o seu perdão antes de partir desta terra. Cardinal 5. Dona Maria ficou completamente paralisada com o telefone no ouvido. O mundo parecia rodar à sua volta. O coração dela batia tão acelerado que parecia que ia rasgar o peito e sair pela boca. A mente dela, tomada pelo passado, gritava: não vá, lembra do que ele te fez há 12 anos? Lembra do seu choro? Lembra de como ele te humilhou e te roubou? Ele não merece a sua presença. Deixe ele colher o que plantou. Mas, lá no fundo da sua alma, no santuário da sua consciência, a palavra do Evangelho que ela ouvia fielmente todos os domingos na igreja começou a ecoar. A voz de Jesus sussurrava no seu interior: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Cardinal 5. As lágrimas quentes e grossas, começaram a rolar pelo rosto já enrugado daquela senhora. Foi uma batalha espiritual invisível e terrível dentro daquele quarto escuro de madrugada. A batalha entre o orgulho ferido e a graça de Deus. Ela soltou o telefone, se ajoelhou no chão frio do quarto, de camisola mesmo. Pegou seu crucifixo de madeira gasto pelo tempo, apertou contra o peito e chorou. Chorou copiosamente, soluçando como uma criança. Senhor, me ajuda, ela clamava. Senhor, eu não tenho forças para isso. O Senhor sabe o quanto eu sofri. Eu odeio com todas as forças o mal que ele me fez, mas ele é o meu irmão. Senhor, ele é o meu sangue. Tira essa pedra maldita de dentro de mim, Jesus. Me dá o teu coração para amar agora, Cardinal 0. Meus amados irmãos, a graça soberana de Deus agiu naquela madrugada. O Espírito Santo desceu sobre aquele coração. Dona Maria se vestiu às pressas, pegou um táxi na chuva e foi direto para o hospital da cidade. Quando ela chegou e entrou nos corredores daquela unidade de terapia intensiva, o ambiente era assustador. O cheiro forte de éter e remédios no ar. Os bips constantes, monótonos e frios dos monitores cardíacos medindo o fim da vida. As luzes brancas e artificiais no teto. A enfermeira a guiou até o último leito, e lá no fundo estava ele, o João. Ela quase não o reconheceu. Aquele homem que um dia foi forte, prepotente, arrogante, dono da razão, cheio de orgulho do seu dinheiro, estava agora reduzido a quase nada. Magro, pálido como a cera, com o rosto encovado, cercado de dezenas de fios e tubos, respirando com extrema dificuldade, puxando o ar como quem puxa um peso enorme. A fragilidade humana nua e crua. Cardinal 5.
Dona Maria se aproximou lentamente da cama. As pernas dela tremiam tanto que ela precisou se apoiar na grade de metal. João, ao perceber a presença da irmã, abriu os olhos cansados. Ele tentou levantar a mão cheia de marcas de agulha para alcançá-la, mas a fraqueza não deixou. O braço caiu pesado sobre o lençol branco, mas os olhos dele diziam tudo. Os olhos se encheram de lágrimas sofridas que escorriam silenciosamente para o travesseiro do hospital. Com uma voz que não passava de um sopro muito fraco, um sussurro quase inaudível, ele reuniu as últimas forças e disse: Maria, minha irmãzinha, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um homem cego pelo dinheiro. Eu fui um grande tolo. Eu fui um miserável pecador. Maria, eu te fiz sofrer tanto. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu tenho tanto medo do julgamento, Maria. Eu não quero morrer carregando esse peso negro na minha alma. Me liberta. Cardinalum Zero. Maria olhou fixamente para o rosto destruído do irmão. E um milagre absoluto aconteceu ali, naquela UTI silenciosa. Todo o ódio acumulado durante 12 longos anos, toda a mágoa, todo o desejo de vingança, toda a raiva das noites mal dormidas, tudo aquilo pareceu derreter, evaporar, sumir instantaneamente, como uma pedra de gelo colocada sob o sol do meio-dia. Ela não viu mais ali o homem adulto que a havia traído e roubado. O amor curou a sua visão. Ela olhou e viu apenas o seu irmão caçula, aquele menino pequeno, de calças curtas, com o joelho ralado, com quem ela dividia o pão caseiro na varanda da casa dos pais na infância. Cardinal 5, ela se curvou sobre a cama. Segurou a mão fria e trêmula de João com as suas duas mãos. As lágrimas dela caíam e molhavam o rosto dele. E ela disse, com a voz embargada, mas cheia de uma paz que não era deste mundo: João, meu irmão querido, não precisa falar mais nada. Eu te perdoo. De todo o meu coração, com toda a minha alma, eu te perdoo de tudo. Está tudo pago, está tudo esquecido, está tudo apagado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, também te perdoe e te abençoe para a eternidade, meu irmão amado. Vá em paz. Cardinal 5. Naquele exato instante, meus irmãos, o monitor cardíaco continuava apitando a proximidade da morte. Mas a alma daquelas duas pessoas estava livre para sempre. As correntes do inferno foram quebradas naquele leito. João fechou os olhos. Uma expressão de alívio profundo, de uma paz imensa tomou conta do seu rosto pálido. Ele deu um longo, muito longo suspiro. E algumas horas depois daquele encontro, o coração dele parou de bater. Ele faleceu em paz, reconciliado com a irmã e com Deus. Cardinal 5, Dona Maria voltou para casa de manhãzinha, sob um céu que começava a clarear. Ela chorou, sim, ela chorou o luto normal pela morte e partida do irmão. Mas, naquela mesma noite, pela primeira vez em 12 anos ininterruptos, pela primeira vez, Dona Maria deitou a cabeça no travesseiro e dormiu um sono profundo, leve, reparador, o sono dos justos. E vocês sabem de uma coisa incrível? A dor crônica e lancinante que ela sentia no estômago, aquela gastrite que a torturava, simplesmente desapareceu nos dias seguintes e nunca mais voltou. A misericórdia daquela madrugada não pôde curar o corpo infartado de João, mas salvou a alma dele da condenação eterna e libertou o corpo e a vida de Maria da prisão da amargura. Cardinal 5, o perdão, meus amados irmãos, escutem bem. O perdão não é um sentimento bonitinho. O perdão é uma decisão.
O perdão é a maior força do universo. É o milagre espetacular que desata todos os nós amarrados do nosso destino, Cardinalum Zero. Agora preste muita atenção em mim, traga essa história forte, traga essa palavra viva de Jesus Cristo para a realidade da sua vida hoje, nesta segunda-feira. Olha só para mim, ou escute bem a minha voz se estiver de olhos fechados. Talvez você esteja ouvindo este áudio, este vídeo agora, enquanto dirige o seu carro preso em um engarrafamento quilométrico no trânsito pesado e estressante de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ou de qualquer cidade grande deste nosso Brasil. Talvez você esteja em pé na cozinha, picando e cortando os legumes para fazer o almoço da família, correndo contra o tempo. Ou, quem sabe, você esteja ouvindo esta minha voz através de um fone de ouvido, deitado em uma cama de hospital público, esperando por uma cirurgia. Ou trancado no seu quarto escuro, enfrentando sozinho uma depressão terrível que ninguém entende, uma crise de ansiedade que esmaga o seu peito e te faz suar frio, morrendo de medo do que vai acontecer no dia de amanhã. Cardinal 5, você carrega muitas feridas abertas, não carrega? Dói lá dentro, não é? Talvez você esteja sendo completamente esmagado por dívidas acumuladas. O seu nome está sujo na praça. Os cobradores não param de ligar. O fantasma do desemprego está batendo à sua porta com força. E no meio de todo esse furacão de problemas práticos, você ainda tem que sofrer com as línguas más, com as fofocas, com as críticas e com os julgamentos cruéis dos seus próprios vizinhos, ou pior, dos parentes da sua própria família. Cardinal 3, as pessoas apontam o dedo sem dó para você. Dizem que você fracassou na vida porque é um preguiçoso. Dizem pelas suas costas que o seu casamento acabou por sua culpa exclusiva. Dizem que os seus filhos adolescentes se perderam nas drogas ou nas más amizades por causa da sua falta de pulso e de educação. A nossa sociedade moderna enlouqueceu. A internet, os grupos de WhatsApp, as redes sociais se transformaram no maior tribunal de inquisição e de cancelamento da história humana. Todo mundo virou juiz. As pessoas julgam, condenam a morte social e executam a reputação dos outros sem nenhuma piedade, sem saber da missa à metade. E isso dói demais. Isso sangra a nossa alma, Cardinal 5, mas Jesus para na sua frente hoje e te diz com firmeza e com doçura: meu filho, minha filha, não pague na mesma moeda, não devolva o veneno que te deram. Não se transforme no monstro que te feriu. Se você foi julgado injustamente por calúnias, decida não julgar as outras pessoas. Pare de espalhar fofocas. Se você foi cruelmente abandonado quando mais precisou, seja você aquele que estende a mão e acolhe o necessitado. Se o seu marido te traiu e destruiu a confiança do lar, se a sua esposa te feriu com palavras que não têm volta, se o seu próprio sócio, o seu amigo de infância, roubou o dinheiro da sua empresa e te deixou na falência, escute bem, eu não estou dizendo que não deve haver justiça humana. Se houve crime, a justiça dos homens e a lei devem ser acionadas. Mas, no tribunal íntimo da sua alma, no lugar secreto do seu coração, onde só Deus habita, por favor, para o seu próprio bem, da sua sanidade mental, libere o perdão. Cardinal 5, você quer saber por que tantas e tantas vezes você acorda chorando, sofrendo com essa depressão profunda, com essa angústia que te sufoca, com essas dores no corpo que os médicos não descobrem o que é? Muitas vezes, meu irmão, é porque há um João, há um ofensor na sua história que você se recusa teimosamente a perdoar. Há uma pessoa do passado que continua controlando o seu presente através do seu ódio. Há uma mágoa antiga apodrecendo e gerando larvas de tristeza dentro de você.
Cardinal 3. Entenda de uma vez por todas. O perdão não é um carimbo de aprovação. O perdão não é dizer que o crime, a traição ou o roubo que o outro cometeu foi certo. O perdão não é concordar com o erro. O perdão é um ato de inteligência espiritual. É arrancar e tirar de dentro de você o veneno mortal que o outro te obrigou a beber. É esvaziar a bagagem pesada que está envergando a sua coluna espiritual. Pense comigo. Como é que você vai receber as bênçãos novas, puras, prósperas e curadoras que Deus quer derramar sobre a sua família, sobre o seu trabalho, nesta exata semana, se o seu colo espiritual, como diz o Evangelho de Lucas, já está completamente cheio e transbordando de lixo, cheio de rancor, de raiva passada, de desejo oculto, de vingança e de ressentimento? Deus quer derramar trigo bom, mas o seu vaso está cheio de pedras. Esvazie o seu colo hoje. Jogue essas pedras da mágoa no chão aos pés da cruz de Cristo. Libere o perdão agora, mesmo que você não sinta vontade. Perdoe pela força da sua decisão em Jesus. E mais importante ainda, para de julgar e de condenar a si mesmo também. Porque na grande maioria das vezes, o pior juiz, o carrasco mais impiedoso da nossa vida, somos nós mesmos no espelho. Deus Pai já olhou para você com amor na cruz. Deus já lavou os seus pecados no sangue do Cordeiro. Ele já te perdoou no sacramento da confissão. Então, por que você continua se punindo? Aceite a misericórdia, Cardinal 0. Eu convido você, agora neste momento de graça, a fechar os olhos mais uma vez, onde quer que você esteja. Imagine com os olhos da sua fé. Imagine o Senhor Jesus Cristo em pé, radiante, de vestes brancas, bem na sua frente agora. Ele está com os braços abertos, mostrando as chagas gloriosas das mãos. Ele está olhando profundamente nos seus olhos com um amor infinito que acolhe toda a sua sujeira. Ele conhece todas as suas dívidas do banco. Ele conhece e viu todas as suas falhas escondidas no seu casamento. Ele conhece a sua luta humilhante e diária contra a pornografia, contra o vício da bebida, contra as pílulas para dormir, contra a tristeza crônica. Ele não aponta o dedo para você. Ele não te condena. Jesus abre um sorriso de Pai e te diz com uma voz que acalma as tempestades: Vem, meu filho, vem para os meus braços, minha filha amada e escolhida. Chega de carregar esse peso. Eu te curo neste momento. Pelo poder do meu nome, eu quebro as correntes do rancor na tua árvore genealógica. Eu te liberto das amarras do julgamento. Eu restauro o teu estômago. Eu acalmo o teu coração acelerado. Recebe a minha paz. Cardinal 0. Mergulhe, afunde o seu espírito nesse silêncio curador de Deus por alguns preciosos instantes. Deixe a água viva, deixe a cachoeira do amor do Pai lavar e purificar o seu coração cansado de todo e qualquer julgamento de terceiros, de todo ódio guardado na infância, de toda falta de perdão contra os pais, contra os parentes, contra você mesmo. Cardinal 3.0. Meus amados, nós temos a obrigação moral e espiritual de agradecer a Deus neste momento. Sim, prestem atenção. A gratidão sincera é a chave mestra que destranca e abre a porta escancarada de muitos milagres que estavam travados no céu. Vamos agradecer. Repita comigo murmurando ou no silêncio da sua mente: Senhor meu Deus, meu Pai de infinita e inesgotável bondade, eu dobro os meus joelhos espirituais e vos dou profundas graças por esta palavra que rasgou a minha alma hoje. Eu vos dou muitas graças, Senhor, porque mesmo eu sendo quem eu sou, o Senhor nunca, em momento nenhum da minha vida tempestuosa, desistiu de mim. Mesmo quando eu tropeço,
e caio na lama dos mesmos pecados. Mesmo quando a minha língua solta e maldizente julga impiedosamente o meu irmão de comunidade, mesmo quando o meu coração de pedra se fecha no pior egoísmo, a vossa mão forte, poderosa e perfurada por pregos me alcança no fundo do poço, me agarra pelo braço e me levanta para a dignidade de filho. Cardinal 5. Muito obrigado, amado Senhor, pelo dom precioso da minha vida. Obrigado porque, apesar de todas as minhas contas vencidas e dificuldades financeiras, apesar do meu corpo doente, do meu diabetes, da minha pressão alta, da minha coluna machucada, eu posso, por milagre vosso, respirar o ar puro desta segunda-feira. Eu posso colocar a mão no peito e sentir o bater ritmado do meu próprio coração, que é um relógio de esperança mantido pela vossa vontade. Cardinal 5. Obrigado, Pai, pela minha família, do jeito imperfeito que ela é. Obrigado por aqueles que me amam de verdade e enxugam as minhas lágrimas. E eu quero hoje, com muita coragem, dar graças também por aqueles que não gostam de mim, pelos que me invejam e me perseguem no meu trabalho ou na minha vizinhança, porque são eles, com as suas pedras, que me ensinam a necessidade constante e desesperada de amar como Jesus amou e de depender unicamente da vossa graça sustentadora. Cardinal 5. Senhor, nesta caminhada de deserto que é a Quaresma, eu vos louvo, vos bendigo e vos exalto com todas as fibras do meu ser pela vossa formidável misericórdia, que graças a Deus não tem fim e que se renova como o orvalho a cada manhã fria. A vossa misericórdia, Senhor Jesus, é o meu único abrigo seguro contra as tempestades da vida. É a minha caverna impenetrável. Ajuda-me, Espírito Santo, derrama o teu óleo sobre mim, para que eu consiga ser um canal, um cano limpo dessa mesma misericórdia na vida desértica dos outros ao meu redor. Cardinal 5. Que hoje e nesta semana inteira a minha boca se abra, não para criticar os defeitos alheios, não para fofocar sobre a vida do vizinho, não para ficar reclamando, resmungando e murmurando do nosso governo, do meu chefe irritante ou da chuva e do sol, mas que a minha boca se abra unicamente para abençoar, para louvar a vossa majestade e para construir sólidas pontes de esperança onde houver abismos de desespero. Glórias e louvores contínuos a ti, Senhor da vida, hoje e amanhã e por todos os séculos dos séculos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Cardinal 0. Meus irmãos, que momento forte de arrepiar nós vivemos agora. Eu posso atestar a graça maravilhosa do Espírito de Deus agindo poderosamente, entrando pelos corredores das casas, dos apartamentos, dos hospitais e dos carros de cada um de vocês que está ouvindo esta mensagem. Vamos agora, como uma família unida no sangue de Cristo, para o nosso momento lindo e maravilhoso de comunhão fraterna. É a hora de ler os comentários fervorosos, os testemunhos emocionantes e os pedidos angustiados de oração que vocês, com tanta confiança, deixam digitados aqui no nosso canal diariamente. É aqui, através da internet, que nós formamos e erguemos uma verdadeira muralha, uma rede invencível de intercessão, uma gigantesca família espiritual espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Cardinal 5. E a primeira mensagem de hoje vem lá de Minas Gerais. A nossa irmã muito amada Aline Santos, lá das terras mineiras, escreve assim, com o coração sangrando: Padre Alex, a sua bênção. Por favor, pelo amor das chagas de Cristo, reze muito por mim nesta semana. Eu estou passando pelas trevas de um processo de divórcio extremamente doloroso, cheio de brigas e humilhações. O meu marido saiu de casa e eu fiquei sozinha para criar os meus 3 filhos pequenos,
que choram sentindo a falta do Pai. Padre, a sensação de fracasso que esmaga o meu peito e o peso do dedo apontado, do julgamento das pessoas da minha própria rua, estão me destruindo por dentro, acabando com o resto da minha fé. Sinto muita raiva, uma angústia que não cabe no quarto e não consigo, de jeito nenhum, perdoar o que ele fez comigo e com as crianças. Me ajude. Cardinal 5, Aline, minha querida e sofredora irmã Aline. Escute a minha voz agora. A palavra divina do Evangelho de Lucas que nós lemos hoje foi preparada desde a eternidade, foi enviada dos céus pelo Espírito Santo como uma flecha de amor diretamente e exatamente para você, hoje, segunda-feira. Eu, como sacerdote, abraço fortemente a sua dor e o seu desespero daqui de onde estou. Deus, que enxerga no escuro, conhece cada uma das suas lágrimas solitárias. Ele recolheu aquelas lágrimas salgadas que você chora escondida no chuveiro do banheiro, com a água ligada forte para que os seus 3 filhos inocentes não escutem o pranto da mãe. Cardinal 5, o Senhor te manda dizer hoje, com autoridade divina: minha filha Aline, levanta essa cabeça agora. Não aceite e não vista a roupa do julgamento precipitado dos homens. A sociedade não conhece as lutas da sua casa. Você não é um fracasso. Você é profundamente amada, querida, escolhida e sustentada por Deus. Você é uma pedra preciosa de grande valor nas mãos do Criador. O processo para perdoar uma traição tão funda, a destruição do lar é lento, Aline. Não acontece do dia para a noite. Não se cobre uma perfeição instantânea. Mas decida hoje parar de beber o veneno do ódio. Peça a Jesus a graça da força. Viva um dia de cada vez. Confie na providência que não deixará faltar o pão na sua mesa para os seus meninos. Todos nós do canal, milhares de pessoas que estão ouvindo isso agora, vamos rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria muito fervorosa por você e por esses 3 anjinhos, para que o Espírito Santo Consolador seja a muralha de fogo e de fortaleza na sua nova rotina. Fique em paz, filha. Deus está no barco com você. Cardinal 5. E vejam que coisa mais linda, meus irmãos. O nosso irmão Roberto Carlos, lá da grande cidade de São Paulo, no meio da correria, manda esta mensagem cheia de glória e de vitória. Padre Alex, a paz de Cristo. Eu venho nos comentários hoje não para pedir nada, mas só e somente para agradecer e testemunhar a grandeza de Deus. Padre, fazia mais de 1 ano, quase 1 ano e 2 meses que eu estava desempregado, enviando currículos todo dia e só recebendo porta na cara. Eu estava afundado até o pescoço em dívidas, quase perdendo a minha humilde casa para o banco, brigando com a esposa por causa do desespero do dinheiro. Mas através de ouvir o Evangelho e as orações da manhã neste canal sagrado todos os dias antes do sol nascer, eu nunca deixei a minha fé morrer. Eu continuei confiando nas promessas. E ontem, para a glória do Altíssimo, depois de uma entrevista difícil, eu assinei a minha carteira de trabalho numa firma boa e o salário é melhor do que eu esperava. Glória a Deus nas alturas. Cardinal 5, aleluia. Louvado e exaltado para sempre seja o santo e poderoso nome de Jesus Cristo, Roberto. Que testemunho mais maravilhoso, encorajador e lindo, meu bravo irmão. Isso mostra para todos nós aqui, para aquele que estava pensando em desistir de procurar emprego hoje, isso prova que o nosso Deus não dorme no ponto, que o nosso Deus não cochila, que Ele guarda os seus filhos e ouve com ouvidos atentos o clamor rasgado dos que sofrem e perseveram na oração da madrugada. Que esse seu novo ambiente de trabalho seja super abençoado pelos anjos, que seja um tempo de muito suor, mas de muita colheita abundante e próspera para você e para a sua família que passou pela prova.
Nós do canal nos alegramos com você e batemos palmas para Jesus pela sua vitória, Roberto, Cardinal 5. E para fechar o nosso momento de ouro da comunhão de hoje, a nossa amada senhora, Dona Cida Tavares, lá do belíssimo estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, escreve com toda a simplicidade da sua alma devota: Bom dia, abençoado Padre Alex. Que a doce paz do menino Jesus e o amor cheiroso de rosas da Virgem Maria estejam protegendo o Senhor e o seu sacerdócio. Eu assisto ao vídeo do canal religiosamente todos os dias bem cedinho, enquanto passo um pano na casa. E assim que acaba, eu já aperto a setinha do celular e mando o vídeo para minha lista gigante, para todos os meus contatos no grupo do WhatsApp, para os vizinhos, para os filhos que moram longe e para as comadres. Um cheiro e um grande abraço carinhoso para todos os milhões de irmãos que acompanham o canal. Cardinal 5, minha querida Dona Cida, que Deus Pai do Céu te recompense imensamente, derramando chuvas de graças e de saúde sobre a sua casa. Olhem o exemplo dessa mulher, meus irmãos. É exatamente e desesperadamente de pessoas de ação assim que a Santa Igreja Católica e o mundo precisam hoje, de cristãos que não guardam o tesouro da paz apenas para si mesmos na gaveta, mas que são verdadeiros e ousados evangelizadores digitais no meio do seu povo. Um gigantesco abraço, cheio da paz de Cristo para você, Dona Cida, e através da senhora eu abraço e abençoo todo o povo guerreiro, maravilhoso e cheio de fé profunda de Pernambuco e de todo o nosso querido Nordeste do Brasil, Cardinal 10. E, pegando carona e aproveitando a belíssima mensagem missionária da Dona Cida, eu quero fazer um pedido direto, de coração a coração, muito especial e urgente para você que está me ouvindo até este exato minuto do vídeo. Você prestando atenção nesta mensagem evangélica, você percebeu claramente como esta palavra curadora de Jesus sobre o poder do perdão, sobre soltar as amarras do ódio e quebrar as pedras do julgamento, é vital e urgente nos dias adoecidos de hoje. Olhe em volta da sua própria família. Quantas e quantas casas e famílias estão agora completamente rachadas, separadas e destruídas pelo orgulho bobo e pela absoluta falta de diálogo e de perdão. Quantos irmãos, como a Maria e o João da nossa história de hoje, estão adoecendo do estômago e caminhando para o abismo porque preferem abraçar o rancor do passado ao invés de estender a mão da paz? Cardinal 5. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convoco em nome de Jesus. Seja você hoje o instrumento, o canal, o missionário audacioso que vai pegar nas mãos e levar esse vidro de remédio espiritual para essas feridas purulentas. Não perca tempo, a vida é um sopro. Pegue o link, a setinha de compartilhar deste vídeo no seu celular agora mesmo enquanto eu falo e compartilhe, dispare sem medo lá no seu grupo de WhatsApp da família. Coloque no grupo dos amigos do trabalho que vivem estressados. Poste na linha do tempo do seu Facebook para que os seus seguidores assistam. E principalmente mande no particular, envie diretamente para aquela pessoa, aquele amigo ou parente que você sabe intimamente que está afundado na tristeza, que carrega uma mágoa antiga de alguém, que está triste, doente e oprimido por causa da falta de perdão. Fazer isso não custa nada, não tira dinheiro do seu bolso, é totalmente de graça, é um simples clique com a ponta do dedo. Mas esse simples ato de obediência a Deus pode ser o farol de luz que vai libertar e salvar definitivamente uma alma do suicídio espiritual no dia de hoje. Seja missionário da misericórdia, Cardinal 5. Eu também peço humildemente que, se esta palavra edificou a sua vida, você deixe logo agora o seu gostei, o seu precioso joinha no botão que tem o polegar para cima aqui embaixo da tela do vídeo.
Isso não é vaidade nossa, não. A internet tem um algoritmo cego. Quando você curte o vídeo, isso avisa imediatamente aos robôs e ao sistema do YouTube que este conteúdo que nós gravamos é um conteúdo de valor, é um conteúdo de Deus que traz paz. E aí o próprio YouTube trabalha de graça para Jesus e espalha, recomenda e entrega este vídeo curador para milhares e milhões de outras pessoas angustiadas que estão perdidas e navegando pela internet de forma aleatória, procurando respostas e alívio para a depressão. O seu like é a isca para pescar almas para o reino dos céus. Cardinal 5. E se você, por acaso, ainda não faz parte oficial da nossa família, não perca essa oportunidade de caminhar na luz. Inscreva-se no nosso canal clicando no botão vermelho. E muito importante, não se esqueça de ativar o desenho do sininho das notificações, clicando na opção Todas. Assim, todo abençoado dia, quando o sol estiver nascendo, nós caminharemos juntos na fé, de mãos dadas, rumo ao céu, Cardinal 5. Por fim, meus irmãos, nós sabemos que a obra da evangelização não se sustenta apenas com ar, mas exige custos materiais. Se o Espírito Santo de Deus tocar fortemente no seu coração, e claro, se você tiver condições financeiras sem prejudicar o pão da sua mesa e o sustento sagrado da sua família, considere com muito carinho se tornar um membro oficial e patrocinador do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, ou então faça uma pequena oferta de amor, uma singela doação através do botãozinho do coração chamado Valeu Demais, que fica logo aqui embaixo. A sua contribuição material mensal, por menor ou mais simples que seja aos olhos humanos, é a gasolina espiritual, é a força que nos permite continuar lutando dia e noite com este projeto gigante de evangelização diária, pagando os custos da internet, mantendo a nossa pequena equipe técnica que edita os vídeos e propagando, espalhando sem limites a palavra salvífica de Deus aos 4 cantos escuros desse mundo. Eu, como humilde servo, agradeço do mais profundo do meu coração. E eu prometo, coloco a mão no peito, que eu sempre levo e rezo pelas suas intenções particulares na hora do sacrifício santo, na hora de levantar a hóstia branca e o cálice durante as minhas missas. Muito obrigado e que Deus lhe devolva 100 vezes mais na terra e a vida eterna no céu. Cardinalum 0. Meus amados e fiéis irmãos de caminhada, como é bom, como é confortador e revigorante para as nossas forças estarmos mergulhados na doce presença do Senhor e na sua palavra que orienta os nossos passos trôpegos no meio da quaresma, para selar de forma poderosa e inquebrável todas as imensas graças e intuições que nós recebemos neste encontro da manhã, para pedir, clamar e suplicar a imensa misericórdia de Deus, do Pai das misericórdias, sobre as nossas misérias ocultas, sobre as nossas fraquezas inconfessáveis e sobre o teto das nossas famílias. Vamos rezar juntos, não apenas da boca para fora, não com pressa, mas com a respiração calma, com muita reverência e com uma confiança absoluta de filhos queridos, a oração perfeita que Jesus Cristo, os lábios da própria verdade, nos ensinou a recitar. Cardinal 5. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome divino. Venha a nós, venha sobre a nossa casa e a nossa mente o vosso reino de paz. E seja feita, Senhor, a vossa santíssima vontade, assim na terra, no nosso trabalho de cada dia, como é feita a perfeição no céu. O pão nosso material e espiritual de cada dia, que nos dá força para a jornada, nos dai hoje, Senhor da providência. Perdoai-nos as nossas muitas dívidas e pesadas ofensas, os nossos egoísmos diários.
Exatamente da mesma forma, assim como nós decidimos hoje e perdoamos de coração a quem nos tem magoado e ofendido. E por favor, Pai querido, amparai os nossos passos e não nos deixeis cair nas armadilhas da tentação que nos cercam, mas livrai-nos, protegei-nos com o vosso manto e sangue sagrado. Livrai-nos de todo o mal físico, emocional e espiritual. Amém, Jesus. Cardinalum Zero. E com a certeza de quem busca abrigo no melhor e mais seguro dos esconderijos, nós consagramos e entregamos também o nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos confusos, a nossa família e todo o dia de hoje, as horas de trabalho, de sol e de chuva, a puríssima e doce Virgem Maria, a bendita entre as mulheres, pedindo que ela caminhe à nossa frente, esmagando a cabeça da serpente e sendo a nossa intercessora, a nossa mãe amorosa que nunca desampara um filho que chora na noite, Cardinal 5, Ave Maria Puríssima, cheia da infinita graça de Deus. O Senhor da vida e da eternidade é perfeitamente convosco. Bendita, amada, coroada e louvada sois vós, ó Virgem Imaculada, entre todas as mulheres da terra, e eternamente bendito, sagrado e adorado, é o fruto redentor do vosso puríssimo ventre, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, gloriosa, verdadeira Mãe de Deus, e também nossa bondosa Mãe do céu, rogai com urgência e com lágrimas de amor por nós, que somos fracos e somos pecadores exilados neste vale de lágrimas. Rogai por nós agora, socorrei-nos nas dificuldades urgentes deste exato dia. E, Mãe querida, não nos desampare, segure a nossa mão lá na angústia, na última e definitiva hora do nosso combate mortal, na hora da nossa morte. Amém, Senhora minha. Amém, Jesus glorioso. Cardinalum Zero, meus amados, incline a fronte do seu coração, abra a sua alma, levante as palmas das suas mãos para o céu, para receber, neste silêncio da manhã, de forma muito especial, a bênção da Igreja, que é fonte de cura para o corpo, de refrigério profundo para a sua alma e de libertação definitiva para a sua família. Cardinal 5, que o Senhor Jesus Cristo acampe ao seu lado, esteja continuamente perto de você hoje para o defender dos ataques visíveis e invisíveis do inimigo. Que Jesus Cristo habite como hóspede doce e maravilhoso dentro do seu coração, para o conservar puro, paciente e longe de todo julgamento e murmuração. Que ele marche à sua frente como uma tocha e um escudo de luz resplandecente, iluminando a estrada estreita, abrindo as portas do trabalho justo, fechando a boca dos leões famintos da fofoca e conduzindo os seus pés de forma segura pelo caminho certo da salvação, da verdadeira misericórdia e da paz de espírito que excede todo e qualquer entendimento humano. Cardinalum Zero, que Deus Todo-Poderoso, compassivo, justo e soberanamente misericordioso, desça agora, como um orvalho celestial, sobre você que me ouve, sobre a sua casa e todos que nela dormem, sobre a sua mesa para que nunca falte o pão de cada dia, sobre o seu sagrado trabalho de onde tira o sustento, sobre todos os seus projetos honestos e principalmente que a bênção divina e cirúrgica desça como um bálsamo cicatrizante sobre as suas feridas abertas, curando o ressentimento, libertando das correntes do rancor e esvaziando as pedras do seu colo para dar lugar ao trigo da graça, Cardinal 5, e pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada e gloriosa Virgem Maria, Nossa Senhora e Mãe da Compaixão e da Misericórdia, dos santos arcanjos lutadores Miguel, Gabriel e Rafael, de São José, o castíssimo operário do silêncio, e de todo o exército dos anjos e dos santos mártires da glória. Cardinal 5,
a bênção fortalecedora de Deus Todo-Poderoso, o Pai, que nos cria e ama com entranhas de misericórdia, e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que redime os nossos pecados na cruz com seu próprio sangue redentor, e o Espírito Santo Consolador, a doce chama de amor, que derrama a força do perdão nas nossas fraquezas e santifica as nossas intenções e vontades mais íntimas. Desça suave e abundantemente sobre cada um de vós, sobre as vossas lutas diárias, e permaneça convosco, protegendo os vossos passos contra todo tropeço, hoje, amanhã e para sempre. Amém, meus irmãos, amém e 1000 vezes amém, glória e louvores contínuos ao nome poderoso de Jesus Cristo. Cardinal Zero, meus irmãos, que coisa maravilhosa é ter a Deus, que o Senhor acompanhe o seu dia, mantenha a guarda do seu coração, não permita que o inimigo roube as sementes que nós plantamos nesta reflexão profunda sobre o Evangelho de São Lucas. Lembre-se, ao encontrar um irmão caído, derrame a sua melhor porção de amor, pois é essa atitude de compaixão sincera que agrada e comove as narinas do nosso Deus. Se tiver que fechar um negócio hoje, feche com honestidade e temor ao Senhor. Se tiver que corrigir um de seus filhos, que faça isso nunca movido pela ira desenfreada, mas pela autoridade mansa que só o Espírito do Senhor nos dá. Transforme o seu ambiente, seja o portador contagiante da alegria e da grande e maravilhosa misericórdia, sem olhar o tamanho dos defeitos do seu próximo. Cardinal 5, tenha uma excepcional, frutuosa e muito, muito abençoada segunda-feira, repleta de surpresas dos céus e de portas divinas escancaradas pelo poder do Evangelho. Que essa seja, de fato, não apenas mais uma semana no calendário do tempo, mas uma semana histórica, decisiva, cheia da verdadeira, da perene e da inabalável paz de nosso Senhor Jesus Cristo, reinando de ponta a ponta, sem interrupções, nas nossas vidas. Fiquem com Deus Pai Todo-Poderoso, meus caríssimos e amados irmãos de caminhada. Recebam o meu sacerdotal e forte abraço cheio do carinho de Jesus. Permaneçam mergulhados na sombra das asas do Altíssimo. Não tenham medo de nada, porque o Senhor combate e quebra as lanças por vocês. Lembrem sempre e em todo lugar: quem com Deus anda, nunca tropeça no escuro. Vão e levem aos outros somente aquilo que de bom receberam, com a face de quem conheceu a luz. Com a paz divina no olhar, fiquem com o Senhor e até o nosso indispensável e santo próximo encontro neste mesmo altar da internet, se essa for a suprema vontade daquele que tudo governa. Amém e aleluia.